Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É o capítulo 14, que não é o 13. Isso! Foi um errinho, nossa! Eu peguei o livro, né, para começar. Ó, tá gravando já, tá? Mas nada é por acaso, Elaine. Pois é, acho que a gente está precisando da lição de Nicodemos. Nada é por acaso. Mas olha, quando eu terminei, porque assim, esse estudo que eu faço, né? Não é assim tão simples, né? Porque é um estudo que eu faço, um resumo de um estudo que eu faço, e eu trago para a gente estudar junto. Então, assim, eu leio algumas. Apareceu uma palavrinha, fariseu. Aí eu vou lá ler o que é fariseu, pesquisar o que é fariseu, né? Para poder trazer a informação. Então, assim, depois que eu montei o estudo inteiro, que eu percebi que eu tinha pulado o capítulo. Aí eu mandei mensagem e falei assim, Elza, eu pulei um capítulo. Ali agora, eu falei assim, agora vai ter que ser esse capítulo, porque não dava tempo de fazer o outro. Mas não tem problema, não. Se foi esse capítulo que caiu, é porque a gente está precisando desse capítulo. Mas vamos lá. Então, essa, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Exatamente. Então, como o livro, né? Lá no início, ele tem uma sequência lógica. No final, ele vai ter também. Mas no meio, aqui onde a gente está, ele não tem necessariamente um capítulo não depende do outro para ser entendido, né? São reflexões distintas. Carlinha, quer falar, amor? Não, eu estou pensando aqui, né, que nada é por acaso mesmo, né? Eu hoje estava convidando um palestrante para o Recanto, o Lúcio Maranhão, e aí fui escolher uma palestra dele para ouvir, e era justamente a lição de Nicodemos. Olha, que legal! Olha, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, vamos estudar a lição de Nicodemos. Então, é o estudo 23, capítulo 14, a lição de Nicodemos. Vamos ver o que tem nessa lição de Nicodemos. Essa passagem, ela está só no Evangelho de João, carinhosamente conhecido por nós como João. Os nossos amigos mineiros falam João. E ela fala, o título dela, em quase todas as traduções, é Jesus e Nicodemos, ou a lição de Nicodemos, né? E ela é uma passagem bem grande, que está lá em João. Vamos entender quem é Nicodemos, vamos entender que passagem é essa. Então, Jesus, como a gente já viu, né, em outros capítulos, ele começou a ficar muito conhecido pelos seus ensinamentos, e não só pela grandiosidade de conhecimento da antiga lei, né? Não só pelo magnetismo que a sua fala trazia, mas principalmente pela luz que ele trazia ao coração dos aflitos, né? E isso era um dos fatores que mais incomodavam os poderosos. E nesse capítulo a gente vai perceber isso, né? E Nicodemos, apesar de estar envolvido ali com os importantes do templo, né? Ele já sentiu o coração dele um pouco menos endurecido e foi procurar o mestre, mas ainda não estava preparado para receber a lição. A mensagem, Humberto de Campos começa falando assim, ó, em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos, né? Quem? Os fariseus do templo apegados aos textos antigos, e Jesus trazendo uma nova luz sobre aqueles textos, né? Uma luz que trazia o quê? Que trazia justamente essa justiça, esse amor, que tirava o quê deles? Tem alguém falando aqui no chat. Deixa eu ver. João é bom demais. A túnica de Jesus era simples, mas o olhar era majestoso. Olha que bonita, minha amiga hoje está poeta. Então, aí, isso era o que mais atormentava eles. Continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e sofredores. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação.
as personalidades importantes temiam. Por que que temiam? Vamos ver. O que eles temiam Jesus? É que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Olha o que Humberto de Campos traz aqui para a gente, né? Promessas foram feitas para ele. E pelo contexto aqui do capítulo, provavelmente pelos poderosos do templo, né? Aqueles que não queriam perder o poder, que não queriam perder o domínio do povo através do medo, porque era isso que eles faziam, né? Mas Jesus não se rendia. Jesus não queria promessas políticas. Jesus nem queria se envolver com a política, como de fato não se envolveu, né? Quando Judas veio falar com ele, que eles tinham que se envolver para poder mais apressadamente conseguir constituir o seu reino, né? Jesus falou: você não entendeu ainda, né? Não é através dos ricos e poderosos, mas sim dos simples, né? Que nós vamos constituir esse reino. E isso amedrontava mais a eles, porque como pode um homem tão poderoso assim ser incorruptível? Como pode? Como a gente vai fazer para quebrar esse poder? Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, né? Apesar de benevolente, apesar de justo para com as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor. Esse é Jesus, né? Combatia o mal, né? Combatia o pecado, não o pecador. Com o pecador ele era magnânimo, mas o mal ele combatia. E que mal ele combatia aqui nesse contexto? Justamente esse, que queriam ofertar para ele o poder para que ele cessasse aquelas promessas aos simples e humildes, aos pobres, aos servos, aos escravos, aos doentes, que já estavam se sentindo pertencentes, né, à sociedade de novo, já estavam se sentindo vistos por Deus. E isso era uma ameaça. Eu vou trazer depois aqui um trecho do Ave Cristo, que é um livro de Emmanuel, duas falas simples que demonstram como que as pessoas poderosas enxergavam essa ameaça. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Então, esse era o panorama da sociedade naquele momento, né? E dentro desse panorama veio esse, né, Nicodemos. Quem é Nicodemos? Olha que interessante. No capítulo de Humberto de Campos fala para a gente que Jesus, quando Nicodemos veio procurar Jesus, Jesus estava acompanhado de 2 discípulos, né? Tiago, vai passar mais na frente, mas deixa eu ver aqui. André e Tiago. Mas o curioso é que no Evangelho não fala que Jesus estava acompanhado. Então, todas as gravuras que tem na internet dessa passagem de filme, de qualquer, como essa daí, essa gravura é exatamente uma gravura que ilustra esse momento de Nicodemos com Jesus. Não tem ninguém, só tem Jesus e Nicodemos. Mas Humberto de Campos traz para a gente que tinham mais 2 discípulos com ele, e isso vai ser importante para a gente, mais para frente vocês vão ver por quê. Então, Nicodemos, que era o quê? Né? Alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomado de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. A gente vai ver no próximo slide entender o que eram os fariseus. Mas aqui Humberto de Campos diz, ele era fariseu, mas ele tinha fariseu notável pelo coração. Então ele já não era aquele tão materialista, né, tão envolvido com poder, ele já tinha ali um coração já querendo conhecer esse reino de Deus verdadeiro, essa justiça que Jesus trazia, né? Então ele já estava um pouco voltado para entender o que o Messias estava falando. E ele foi numa noite, assim como muitos, né, poderosos sempre iam à noite visitar Jesus. Por quê? Para não serem vistos, né?
não queriam ser vistos ao lado do mestre. Então, ele foi à noite procurar Jesus, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios. Procurou, em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza da sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhando apenas de 2 de seus discípulos, que recebeu a visita com bondade. A gente já viu que é Tiago e André. Fariseu. Vamos entender o que é um fariseu para a gente poder entender a essência, né, dessa passagem. O que esse homem estava fazendo, né, para buscar Jesus. E a gente vai no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, né, como professor metódico, no início do Evangelho, lá na introdução, ele já traz para a gente um conceito, né, que a gente usa muito hoje em dia nas interpretações dos estudos dos Evangelhos, que é o que eu tenho falado aqui desde sempre, né? Que não tem como a gente interpretar ou entender as passagens de forma literal. A gente precisa compreender a cultura, a gente precisa compreender a política da época, a gente precisa compreender que esses nomes, né, essas colocações na sociedade, né, o fariseu, o publicano, o escriba, a gente precisa compreender isso tudo para poder entender a profundidade da passagem. E assim é com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. E o que significa fariseu? Os judeus, assim como a Igreja Católica, a Igreja Protestante da nossa época, os judeus eles começaram a se dividir em grupos com diferentes pensamentos, né? Criavam uma filosofia diferente, criavam grupos diferentes. E os fariseus eram um deles, um desses grupos. Aí Kardec coloca assim, ó, entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, ou seja, já tem uma informação importante aqui. De todas essas divisões do judaísmo da época, que Kardec aqui chama de seita, o mais importante, os mais influentes eram os fariseus. Opa, então Nicodemos fazia parte do grupo mais influente. Tomava parte ativa nas controvérsias religiosas, né? Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e da cerimônia. Só na época de Jesus isso, né? Hoje não tem mais isso. Cheio de um zelo ardente de proselitismo. O que importava para ele é trazer adeptos, para a religião, para a filosofia deles, para o grupo deles. Isso que importava. Inimigo dos inovadores. Opa! Jesus era um inovador. E como era? Tão inovador que até hoje permaneceram seus ensinamentos e a gente está aqui estudando. Afetavam grande severidade de princípios, mas sobre a aparência de meticulosa devoção, ou seja, era só aparência. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Maria, quer falar? Excessiva ânsia de dominação. Isso aqui é Kardec falando, tá? Explicando para a gente o que é um fariseu. Olha que importante isso aqui, ó. Tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo. Ou seja, né, ele está falando aqui que eles não tinham muita importância com a essência da fé, com a essência dos ensinamentos. Eles queriam ter o poder e queriam ter adeptos. Quanto mais adeptos, mais poder eles teriam. Só tinha a exterioridade, a cujos olhos passavam por santas criaturas, né? Daí serem muito poderosos em Jerusalém. Então, esse, né, era um fariseu. Porém, nós vimos lá que Humberto de Campos falou que Nicodemos era fariseu, era poderoso, né? Provavelmente fazia parte dos 71 juízes do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal, né? Mas Humberto de Campos falou, mas ele já tinha um coração diferente. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia. Aqui embaixo, essa aqui é importante para o nosso capítulo de hoje. Olha o que os fariseus, eu tirei só um trecho, tá? Lá
dessa explicação de Kardec sobre os fariseus. Mas isso aqui é importante. Olha que interessante isso aqui. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência e na imortalidade da alma. Isso aqui é interessante. Na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a lei que mata, isso que é uma fala de Paulo, lá na carta aos Coríntios, se aplicou duramente a toda a sua missão a lhe desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles escarniçados inimigos. Então, aqui é um panorama do que eram os fariseus da época, o que era, onde Nicodemos estava mergulhado, né? E o que Nicodemos teve que transpor para vir buscar Jesus. E olha como ele se refere a Jesus. Mestre. Olha que interessante isso. Mestre, bem sabemos que vinde de Deus. Ou seja, bem sabemos, não é ele sozinho, né? Entre os dele, entre os poderosos, eles já comentavam isso, né? Tanto é que, para eles sentirem medo, eles perceberam que Jesus, na linguagem deles, tinha um poder, perigoso poder, né? Sabiam que vinde de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado. Ou seja, reconheceram nele, assim como foram reconhecidos os antigos profetas que realizavam, né, as profecias, que ali havia uma comunhão com Deus. Porque só quem tinha essa comunhão com Deus era capaz de realizar o que eles realizavam. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Era o que eles mais faziam, né? Mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Olha o que ele está falando. Eu passei a minha vida, ele não era novo, né? Não era novinho, porque eram anciões, né? Passei a minha vida a interpretar a lei. Mas pelo que eu tenho visto você falar, eu ainda não sei o que é o reino de Deus. O que eu preciso para conhecer esse reino? Jesus sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenha vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter sentido o texto. Por quê, né? Porque eles interpretavam, mas interpretavam naquela discussão vazia, rasa, né? Não mergulhavam na essência dos ensinamentos, né? Não mergulhavam, não viviam a essência dos ensinamentos. Mas, em verdade, devo dizer que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. Essa fala está lá em João, tá? Capítulo 3, versículo de 1 a 21. É essa fala aqui. E aí ele pergunta, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre da sua mãe? Ele compreendeu, né? Porque há muitas interpretações, porque há muitas falas, né, que falam assim, esse negócio de reencarnação não está na Bíblia, não. Vocês inventaram isso aí, Kardec inventou isso aí, mas isso aí não está na Bíblia, não. Eu acho que não leram, né? Alguns dos capítulos que lá está, inclusive esse. E olha como ele entendeu exatamente que aí, em volta dessa palavra, né, renascer, há várias interpretações que tentam derrogar a essência do renascer. Mas na resposta dele, ele demonstra que ele entendeu que era renascer, era nascer de novo, né? Porque tem interpretação que fala assim, é renascer em espírito, é despertar. Na verdade, esse renascer é um despertar. Mas na resposta de Nicodemos, fica claro que ele entendeu que o renascer é nascer novamente. Porque ele fala, como pode regressar ao ventre de sua mãe? Ele não pergunta, é despertar, mestre, para os ensinamentos de Deus? Ele não pergunta isso, né? E aí Jesus fala, em verdade, verdadeiramente, reafirmo ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Aí ele pergunta de novo, mas, entretanto, como pode ser isso? Não conseguiu compreender, continua sem conseguir compreender. Até coloquei uma gravurinha aqui lendo
a Bíblia porque ele, não entendendo, confuso, desiste e vai embora. Aí, na minha cabeça, eu vejo ele voltando, pegando as escrituras e lendo tudo de novo, para ver se consegue entender. Aí Jesus fala assim para ele: és mestre em Israel, e ignora essas coisas? Você ensina sobre as leis. Isso está lá. E você ignora isso? Se falando eu de coisas terrenas, você tem dificuldade em compreender com os teus raciocínios sobre a lei, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu falar das coisas celestiais? Seria loucura destinar alimento apropriado a um velho ao organismo frágil de uma criança, né? Se você não está compreendendo coisas simples que eu estou falando aqui, né? Porque renascer, né, é uma lei natural que é para todo mundo, né? É simples isso. Elaine? Oi, aí é mais uma prova que ele não está falando do despertar do espírito. Porque ele fala, se eu falo das coisas da terra, como é que você quer entender as coisas do céu? Quer dizer que para renascer tem que ir para o céu e depois voltar de novo, né? Muito bom, isso. Bia. Isso mesmo. Exatamente. E essa parte aqui que ele fala que não pode dar comida de velho para uma criança, é engraçado que com a gente também, né, com Kardec, a espiritualidade, quando trouxe a codificação, assim também falou com a gente em vários momentos, né? Não com essas palavras, mas falou várias vezes. Vocês ainda não estão preparados para entender isso. Ou fala assim, na linguagem de vocês não há palavra que explique isso ainda. E aqui ele estava falando para Nicodemos, você ainda não está pronto para entender, para compreender, né? E Nicodemos foi embora. Eu botei ali, como eu já falei, voltou lá para ler os ensinamentos. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago, que estavam ali do lado e ouviram a conversa, também ficaram duvidosos do que o mestre falou. E aí Jesus começa a falar com eles. No Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 4, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Kardec traz outras 3 passagens do Evangelho, traz essa também, mas ele traz mais 3 outras passagens do Evangelho, uma do Evangelho de Mateus, outra está no Evangelho de Marcos e Lucas, e outras Mateus e Marcos, que também falam muito claramente sobre a lei da reencarnação. E ele dá essa explicação aqui, ó. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Eles sabiam que a reencarnação existia. Eles só não entendiam como isso se dava. E eles chamavam de ressurreição. Só os saduceus, que era outro grupo, né, divergente dos fariseus, a crença era de que tudo acaba com a morte, né? Esses não acreditavam, mas a maioria dos judeus acreditavam. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos, não era claramente definida, porque apenas tinham vaga e incompleta noção acerca da alma e a sua ligação do corpo, porque não era o momento deles compreenderem isso. Mas eles sabiam que isso acontecia, porque eles já tinham tido várias passagens que eles verificaram que isso tinha acontecido. Eles criam que um homem que vivera podia reviver, mas sem saber precisamente que maneira isso se dava. E eles designavam por ressurreição. O que o Espiritismo, né, mais tarde veio chamar de reencarnação e explicar, né, como se dá. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar a vida ao corpo. Eles acreditavam que poderia ser isso, né, de voltar a vida ao corpo. E é interessante que numa dessas passagens, a passagem onde Herodes, né, fica assustado com os feitos de Jesus,
E ele fica com medo que Jesus podia ser João Batista, que ele assassinou, que tinha voltado, porque João Batista também tinha, né? Para eles era muito poderoso, né? Tinha também tinha comunhão com Deus, né? E Herodes fica preocupado, aí Herodes fala, mas como assim? Eu cortei a cabeça dele. Como ele voltou? É uma das passagens que tem aqui. A outra passagem é que Jesus pergunta, quem estão dizendo que o Filho do Homem é para vocês? Aí os discípulos respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. É outra passagem. Isso está muito claro, gente, nos evangelhos. E a outra, ele fala assim, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Porém, eu digo que ele já veio e vocês não o conheceram. São 3 passagens, além dessa que Kardec coloca lá, e aqui dá para a gente compreender que os judeus, de fato, eles já tinham noção, só não sabiam como ser. Aí eles entenderam que foi João Batista, que era Elias. Isso, aí no final exatamente, no final está assim, então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falava, porque João Batista era Elias reencarnado, né? Exatamente isso. Então aqui, né, dá para a gente entender que Nicodemos, ele sabia, né, que existia o retorno, só não sabia como isso se dava. Os discípulos, a mesma coisa, né? Então, vendo aquela conversa com Nicodemos, depois que Nicodemos foi embora, eles indagaram a Jesus, né, para querer saber de Jesus como isso se dava. E olha que interessante, né? Isso não está no Evangelho. Quem viu o segundo estudo, né, onde Humberto de Campos fala assim, Jesus ensinava por parábolas, mas aos seus discípulos em particular falava claramente. E falava mesmo. Olha o que ele vai falar aqui para os discípulos sobre isso. Para Nicodemos ele não falou, porque Nicodemos não ia conseguir compreender, né? E aí não dá para você encher uma xicrinha, né, com a quantidade de água de um jarro, né? Então você tem que encher de acordo com o que a capacidade daquele recipiente recebe. Aqueles 2 discípulos continuavam ali com Jesus, né? Passavam a noite ali conversando com ele, já era tarde da noite. Como seria possível aquele renascimento? Como seria possível aquele renascimento? Aí Jesus pergunta assim, mas por que tamanha admiração? Perguntou bondosamente para eles. As árvores não renascem depois de podadas? Mas com respeito ao homem, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo, olha como que ele falou claramente para os discípulos, o corpo é uma veste e o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, um homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. Ou seja, recebe uma nova roupa, recebe um novo corpo. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Tiago, então, faz uma pergunta muito inteligente. Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, olha como eles entenderam perfeitamente. Por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Jesus vai trazer um novo ensinamento. Novo não, ele já tinha falado, né? Mas vai resgatar um ensinamento básico também. Acaso não tem ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma, olha essa frase, gente. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Ou seja, né? Você que constrói o seu inferno ou a sua felicidade. Você que constrói o seu inferno, os seus males, ou você constrói um caminho de felicidade.
Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os fâmulos e escravos mais humildes. Resgate, né? Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aí olha o que o Tiago falou: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Olha como ficou claro para ele, né? Compreendo agora o mecanismo do resgate. Palavra, né, muito bem aplicada. Mas observo que, desse modo, o mundo... Outra colocação também muito inteligente. Observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para saldar o débito, poderá fazê-lo sempre outro lhe tome o lugar. Ou seja, o que ele está falando aqui? Então, é um ciclo sem fim. Se você tem que resgatar o mal que você fez, aquele que você agrediu vai ser como seu agressor, vai voltar como seu agressor. Aí depois você volta agredindo, aí volta como agressor, porque um tem que sofrer o que o outro fez. Como é que é isso? Esse também é um dos pontos de quem não conseguiu, ou não consegue, ou não quer conseguir compreender um dos fundamentos básicos, né, que a doutrina espírita traz para a gente. Falam, né? Então é um ciclo sem fim. Matou, tem que vir morrendo, tem que vir matando, tem que vir morrendo. Não entrou ainda na essência do amor de Deus. Olha o que Jesus vai falar aqui para ele. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Jesus perguntando para Tiago. Tiago meditou e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Todo mundo fala isso, né? Olho por olho, dente por dente. Que retrata o quê? Retrata a justiça aos nossos olhos orgulhosos e vaidosos. Mas não é essa a justiça de Deus. E nem essa lei é a lei de Moisés. Não estava lá na lei de Moisés o olho por olho, dente por dente. Né? Quando a gente fala, eu quero justiça, a gente, na verdade, está falando que quer vingança. Mas não é essa justiça que Jesus trouxe para a gente, não é essa justiça que é a lei de Deus. Lá, no Livro dos Espíritos, pergunta 875, separei aqui, ó. Como se pode definir a justiça? A justiça constitui em cada um respeitar os direitos dos demais. E que direitos são esses? São os direitos que a gente usufrui só na sociedade? Direito de acesso igual à segurança, saúde, educação. Será que são só a justiça de acessos iguais a esses direitos? Eu entendo que não. Eu entendo que, principalmente, respeita aos direitos de ter o mesmo amor de Deus. A justiça de Deus para a gente, né, igual para todo mundo, é que todo mundo tem a oportunidade de errar, se arrepender, recomeçar de forma igual e ser amado da mesma forma por Deus. Essa é a justiça que a gente não consegue entender, porque a nossa justiça é uma justiça vingativa. Também tu, Tiago, falou Jesus para ele, está procedendo igual Nicodemos, está vendo só a letra morta da lei, letra fria e morta da lei. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, até hoje, eu colocaria aqui entre parênteses, mas não tem sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás e do não cobiçarás está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o seu entendimento. Então, acima de qualquer colocação que você faça, tem que ter o amor de Deus. Coloca o amor acima da justiça do mundo, que é essa justiça que eu falei, egoísta, vingativa, e tenho ensinado que só ele cobra a multidão de pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, que é essa lei, que é uma lei, né, era da Macedônia, 1700, mais ou menos, antes de Cristo, né, de onde vem esse olho por olho, dente por dente. E a gente confunde, né? E eles traziam isso como se estivesse nas leis mosaicas,
porque eles queriam ter essa vingança, queriam ter esse poder de se vingar, assim como a gente até hoje. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado, né? Foi o que eu já falei. Mas com a lei de amor, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos citam isso para que a fraternidade afaste o fantasma do escândalo e do sofrimento. Vocês se lembram daquela passagem que eu trouxe, que André Luiz estava acompanhado, esqueci o nome dele agora, e eles estavam verificando um caso de obsessão de 20 anos do filho que assassinou o pai desencarnado e o filho encarnado. Há 20 anos aquele processo de obsessão e o filho já se esvaindo, já morrendo, né? E André Luiz fala, vamos fazer alguma coisa. E o companheiro dele fala assim, a gente não tem como fazer nada, a gente só pode vir até aquele. Mas por quê? Porque a gente não ama. E aí eles chamaram, né, aquele espírito maravilhoso que soube amar. Ela não olhou para o assassino como assassino e não olhou para a vítima como vítima. Ela olhou para os dois como filhos de Deus precisando do mesmo amor. Abraçou os dois e fez uma prece que os envolveu e foi aos poucos amansando seu coração, para que eles também pudessem absorver essa luz e esse amor e se perdoarem. Porque essa é a justiça que Deus quer, né? A justiça do perdão. Porque quando um aprender, né, que é perdoando que ele vai se livrar daquela dor que ele carrega dentro dele, porque o perdão que a gente dá para o outro é para a gente, não é para o outro, né? Quando perceber que precisa amar, que precisa perdoar, acabou. Não precisa mais de resgate, não precisa mais sofrer. Já alcançou a luz que precisava. Porque a determinação não é de sofrimento, a determinação é de aprender a amar. E é isso que Jesus está falando aqui para ele. Tiago aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades na pregação do dia seguinte. Mestre, você tem que falar isso na sua pregação, isso é maravilhoso, mestre. Todo mundo tem que saber disso. Aí Jesus fala para ele, será que não compreendeu, Tiago? Se um doutor da lei saiu daqui sem que eu pudesse explicar toda a verdade para ele, como a compreensão simplista do espírito popular, alguém vai compreender? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o seu trabalho? Eu sei que eu não vou conseguir iniciar essa obra por cima. Minha obra vai começar pelos simples. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria gravada na noite em Jerusalém, mas a lição de Nicodemo estava dada. A lei de reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino, que depois, coloquei aqui a gravurinha, depois veio e foi nos esclarecido, né, pelo Consolador prometido através de Kardec e todos os espíritos que acompanharam ele nessa missão sublime e mais esmiuçada ainda para que a gente possa compreender através de Chico, né, nas suas mais de 420 obras escritas e que nos esclarece de forma maravilhosa todos esses ensinamentos. Acho que aqui a gente termina. Vou abrir. Antes da gente entrar na nossa dinâmicazinha, alguém quer falar alguma coisa? Hoje em dia tem gente que não compreende, imagina naquela época, né? Mesmo sendo tudo explicado e provado, cientistas têm feito vários exames, né? e provas, né? Tem crianças que já nascem contando a vida passada. O meu tio, por exemplo, até os 7 anos, ele lembrava da reencarnação dele, que ele era índio. Ele reconhecia as pessoas que eram da reencarnação passada dele. Ele não queria usar roupa, não deixava minha avó botar roupa nele. Era um problema. Bia,
Ele era o índio, ainda, entendeu? Até os 7 anos. Meu tio Valquir. E também tem vários casos relatados, né? Em revistas científicas, né? De pessoas, de crianças que reencarnam até os 7 anos, lembram da reencarnação passada. Muito. É isso. Olha, quando eu conheci a doutrina espírita, né, eu tinha muitas dúvidas, né? E eu não fui assim. Eu li o Livro dos Espíritos, fiquei fascinada. Mas depois que eu li, eu falei assim, mas eu nunca vi um espírito na minha frente, né? Kardec pode ser um homem muito inteligente e ter organizado isso aqui tudo com a inteligência dele. Mas eu fui buscar as obras do Chico, né? E quando você lê isenta, mas você precisa estar com o coração limpo e aberto. Quando você lê, primeiro quando você vê quem foi o Chico, né? E depois que você lê as obras dele, eu chorava horrores, né? Horrores eu chorava de emoção. Não tem como. Hoje a gente não tem mais tanta manifestação como tinha antigamente, na época de Kardec, as mesas girantes, né? Depois, mais para perto da gente, aquelas cirurgias, né, que os médiuns faziam, as materializações. A gente não tem mais isso hoje porque hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente só precisa de bom senso, equilíbrio e coração limpo, porque é muito evidente, né? Alguém quer falar mais uma coisa? Aninha tá rindo. Aninha, o que você quer falar? Fala aí que eu tô sentindo que você quer falar. Eu ri de você falar só isso. Hã? Eu ri de você falar essa frase, só isso. A gente precisa só isso. Já é nesse muito, né? mundo tão controverso, tão desigual. Ainda, Aninha. Estamos no processo. Ainda. Há um roteiro. O roteiro está sendo seguido. Vai chegar no final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, 47. Todo mundo com a caneta e o papel na mão? Tô aguentando esse teu pompom, Marcinho. Vamos lá, olha só. A gente vai usar o chat, tá? Vocês vão anotar, eu vou explicar. Mas eu quero que todo mundo... Eu só vou falar a resposta depois que todo mundo colocar no chat a sua resposta. Tá bom? Então é para todo mundo participar mesmo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ó, é o seguinte. Tá todo mundo vendo? Cris tá vendo no celular, tá pequenininho, né, Cris? Tô vendo que você tá olhando com dificuldade. Tá pequenininho, né? Mas eu vou ler. Ó, o negócio é o seguinte, vamos lá. No canto esquerdo, 1, 2, 3 e 4, são passagens que nós passamos, né, que nós lemos nesse capítulo. A todo momento, Jesus resgata ensinamentos que ele deu e que estão nos evangelhos, né, que foram registrados nos evangelhos e nas cartas, né? Aqui tem um que é a carta de Pedro. O que eu fiz? Eu peguei aqui as passagens e numerei. E no outro canto direito tem passagens dos evangelhos que não estão no capítulo, mas que são exatamente esse ensinamento que Jesus falou no capítulo. E aí vocês vão identificar e vão numerar. E vão me dar a sequência certa da numeração. Vocês entenderam? Se alguém não entender, fala, entendeu? Então, ó, 1, 2, 3 e 4 é a passagem do livro. E no canto direito são passagens dos evangelhos e tem um da carta de Pedro. Eu não vou ler do capítulo, mas eu vou ler aqui, ó. O segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nenhum outro mandamento há que seja maior do que este. Então, vocês vão identificar aqui no 1, 2 e 3 qual a passagem do livro que está esse ensinamento. E vão colocar o númerozinho.
Podem começar. Vou dar um tempinho para vocês. Caramba, a Carlinha já foi. Luz já foi. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui também. Ó, eu só vou falar a resposta para todo mundo colocar, hein? Quero que todo mundo participe. Vocês são rápidos, hein? Carlinha e Lu. 3, 4. Mas não tá igual a de vocês, não, hein? Quer que eu explique para você, Maria? Você pegou a explicação, a Maria está falando que a internet dela caiu. Você quer que eu explique para você de novo? Não peguei. Tá, vou explicar para você enquanto o pessoal está fazendo. Ó, no Elaine, canto... Oi? Eu não vou fazer não, porque eu não consigo ler, tá? Não consegue ler? Não. Muito pequeno no celular, não consigo. Puxa, tá bom. Maria, no canto direito tem as passagens do livro, que estão no livro, passagens que nós lemos no texto do livro. E no canto esquerdo são ensinamentos que estão nos evangelhos que correspondem a essas passagens, porque Jesus o tempo inteiro resgata ensinamentos que ele já deu quando ele explica para os discípulos as suas dúvidas. Então, você precisa numerar... Luiz está certo. Precisa numerar, me falar qual é a sequência dessas passagens do Evangelho, colocando o número 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, a 1. Eu acho que a 1 é a terceira aqui do outro lado. Aí você me dá a sequência. Entendeu? Vou anotar aqui, Ana Pinho. Eu não entendi essa sequência que você falou. Aí eu coloquei os apóstolos e o capítulo. Mas você acha que essa é a sequência? Não. Eu não entendi que tinha que colocar sequência. Então, você eu quer colocar? Coloquei, por exemplo, o 1, no caso, é esse terceiro aqui, que está em Mateus 18. Tá. O 2 está no... Não, então, peraí, Ana. Peraí, fala de novo. Você acha que o 1 é essa terceira fala aqui, que é Mateus 18? Isso. Tá, então, peraí. Dá. O 2 você acha que é o qual? negócio está em cima do negócio. O 2 é o último, né? Que é João 14. O 2 é o último, então tá. É João 14. O 3 é o Marcos 12, que é o primeiro. O 3 é o primeiro. Então, a tua sequência, é 3... Não, 3 você falou... Faltou o 4. O 4 é o Pedro 4, que é o segundo. Até eu me embolei aqui agora, peraí. Que você se embolou aí, vê de novo aí, só você está repetindo. Vamos ver quem vai acertar. Maria, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Maria acha que é a sequência que está lá. 3. Ó, eu vou numerar aqui e vou botar de novo. Peraí. Tá. Márcia. Não entendi, Marcinha, o que você colocou. O meu é 3, 4, 1, 2. O 1 e o 2 eu tenho certeza. Agora o 3 e o 4 eu já não... A Bia é 3, 4, 1 e 2. Marcinha, eu não entendi o seu. Coloca de novo aí. 31, 1, 7, 4.
Ó, Priscila, Thalita, Aninha, cadê o de vocês? Peraí, que eu tenho dificuldade em fazer com gente falando, juro. Tô tentando. Desculpa. E sou eu, Elaine. Peraí, tô indo também. Muito ruim essa rádio para olhar, eu esqueço que está escrevendo. Olha, esse aí, esse 3 e 4 é pegadinha, hein, dona Elaine? 3 e 4 é pegadinha? Tem que ter uma pegadinha, né? Se Uma pegadinha. Peraí, tô indo, Priscila. Mas o 1 e o 2 eu tenho certeza, são os dois últimos. Não cola do amiguinho, não, que já botou não, hein? Ó, a Thalita botou, conseguiu se concentrar. 3, 4, 1, 2. Vamos lá. Sueli, 4, 1, 3, 2. Ah, agora sim, Su. 4, 1, 3, 2. Ana, você já botou o seu de novo? Tem gente que... Gabi, cadê o seu, minha filha? Jéssica, cadê o seu, Jéssica? Tô tentando aqui. Mais 1 minuto, hein? Aí que fica mais nervoso ainda. Horrível isso, ficar lindo assim, não dá certo. Tem alguém tentando ainda? Cris, cadê o seu, Cris? Para mim, eu tenho que ficar virando para lá e para cá, eu acho que... Eu só fiz o primeiro, é o 4. O 4 é lá em cima, primeiro. Aí tem que ficar toda hora virando para cá. O celular é muito ruim, não dá, não. Priscila está fazendo aí. Vou mudar o meu, hein? Que eu reli, eu vou mudar o meu. Até entregar a prova pode mudar. Qual é, Bia, o seu? Priscila, 4, 1, 2, 3. Vamos lá, Pri. 4, 1, 2, 3. Bom, vou falar, tá? 4, 3, 1, 2. Bia, vamos lá. Bia, 4, 3, 1, 2. Eu tô com a Bia. Ó, tá com a Bia? Tô. 4, 3, 1, 2. Então, vamos lá. Vamos ver. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Isso está em Mateus. Ora, se a tua mão ou o teu pé escandaliza, corta e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco aleijado que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Aqui nessa passagem está retratado a lei de resgate, né? Quem foi que... Depois a gente vai ver, vamos botar todos. Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Ah, aqui está um, esqueci que tem um númerozinho. Aqui eu mudei a palavra, porque há traduções que falam exatamente Consolador, e há traduções que falam Paracleto. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto. Isso aqui
Está na fala da Santa Ceia, da última ceia, que Jesus teve com os seus discípulos, e ele falou: calma, não se apavorem. Há coisas que eu não posso ainda falar, mas eu vos enviarei o Consolador, que virá esclarecer tudo que eu não tenho dito. Está claramente lá. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. É o Consolador prometido por Jesus. Acima do não adulterarás e do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Oi? Foi o número. Botei agora, Bia, obrigada, botei. O coração de todo o entendimento. No texto de Humberto de Campos, se vocês repararam, eu copiei aqui exatamente, ele colocou entre aspas. Por quê? Porque isso está desse jeito lá em Marcos. Exatamente desse jeito. E, seguindo essa sequência, ele fala, e o segundo? E o segundo, semelhante ao primeiro, que é o amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nenhum outro mandamento há que seja maior do que esse. E o quarto, no entretanto, coloca o amor acima da justiça. Eu tinha acertado primeiro, né? Eu tinha acertado. Não vi aqui ainda, vou ver, Bia. Me induziram a errar, né? Eu não. E, entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo e tem ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. E isso está lá na carta de Pedro, onde ele fala assim, mas o fim de todas as coisas está chegando. Por todos, seja prudente e vigiai em oração. E antes de todas as coisas, tende entre vós mesmo, mutuamente, uma constante caridade. Aí, nessa sequência aqui, Pedro coloca, porque a caridade salva uma multidão de pecados. Há traduções que no lugar da palavra caridade está a palavra amor, igualando amor à caridade. E aí, quem acertou? 3, 4, 1 e 2. Vamos ver. Lu? Eu tinha acertado, aí depois Thalita. vocês falaram tanto que eu fui olhar de novo, aí acabei corrigindo para o errado. Lu e Thalita acertaram em cheio. Eu também. Deixa eu ver. Ana Pinho também. 4, 1, 3 e 2. 4. Não, Luana, você colocou... Ah, não, tá, depois você mudou, né? Foi. Não, eu tinha colocado o finalzinho de cada um, não mudei, não. É porque eu não tinha entendido a sequência, entendeu? Ótimo. Eu não entendi que tinha que fazer a sequência. Eu botei o nome dos... Como é que fala? Dos apóstolos. Dos apóstolos, entendi. Roberta não botou, Gabi não botou. Gabi falou que acompanhou a Bia, né? Ô, Bia, me induziu ao erro, cara. Poxa vida. Mas a culpa foi do povo que ficou falando. Que tinha pegadinha. Aí eu fiquei olhando, falei, pode ser uma pegadinha. Aí fiquei olhando, aí me atrapalhei. Mas eu tinha acertado primeiro. Primeiro eu botei 3, 4, 1, 2. Aí fica Mas você mudou no final, não adianta. Você mudou no final. A professora falou que faria no final. Eita, tá todo mundo falando junto. Peraí, vamos falar um de cada vez. A dinâmica deixa na escola, quando a professora dá nota. Carlinha, o que você falou? Eu estou falando para a Bia que a pegadinha está aí. De primeiro eu também caí na pegadinha. Depois é que eu fui analisar e que eu vi que a Lu estava certa. Tem pegadinha aí, sim. Claro que tem pegadinha. Tem que ter pegadinha, senão fica muito fácil, né? Amores, adorei. Mais um dia de estudo nosso. Muito bom. O importante é que esses ensinamentos fiquem no nosso coração, né? Que Jesus fique presente no nosso dia, na nossa caminhada, fortalecendo a nossa fé. Que a gente tenha fé que parece que está bagunçado, mas Jesus está no leme sempre. E é só a gente fazer a nossa parte.
bom? Então, Com certeza. vou fazer a nossa prece para a gente encerrar, tá bom? Vamos colocar, então, na nossa tela mental a imagem do nosso mestre, nos olhando com aquele olhar sereno, tranquilo, acolhedor, nos envolvendo com a sua luz de amor. E a ele vamos falar com o nosso coração. Mestre querido, muito obrigada por tantos ensinamentos, por tantos esclarecimentos, por tanta luz, que fortifica em nossos corações a fé viva em ti, mestre. Obrigada, mestre, por tanta paciência, por tanto amor, por estar até hoje ao nosso lado e ter a certeza que nós caminharemos ao seu lado um dia. Certeza que nós mesmos hoje, mestre, ainda não temos. Mas você, mestre querido, não perde a sua esperança, pois sabe que nenhuma ovelha se perderá. Reunidos aqui, mestre, sentimos, ao estudar os seus evangelhos, esse seu amor invadir os nossos corações. E rogamos, mestre, permaneça ao nosso lado, durante a nossa caminhada, hoje e sempre. Permaneça, mestre, fortalecendo-nos para as batalhas do nosso dia, para que possamos transpor as nossas dificuldades e que possamos, mestre, construir em nossos corações o seu reino de Deus. Obrigada, mestre, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amores. Beijo. Boa noite para todos. Terça-feira que vem, capítulo 13. É ao contrário agora. Obrigado, Deus abençoe e proteja vocês. Saúde e paz, tá? Eu amo vocês. Também, Bia, te amo. Beijo. Te amo, Elaine. Beijo, povo. Beijo, povo. Tchau.